Bom dia a todos e a todas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Gostaria de agradecer aos compartilhamentos, às curtidas que os vídeos anteriores tiveram. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema, né, que é bem pertinente e algumas pessoas têm me questionado em alguns momentos, que é qual a importância do pai no desenvolvimento da criança, né? E eu diria que assim, essa importância ela se dá em três momentos. No primeiro momento, a gente sabe que quando a criança, a partir do momento do nascimento da criança, existe basicamente uma relação simbiótica entre a mãe e o bebê. Ou seja, existe um mundo praticamente fechado no qual a criança reconhece, se passa a se reconhecer, né, a partir do olhar da mãe. Ou seja, nessa relação com a mãe é montado o universo da criança. Então, basicamente, não há espaço para terceiros, né, ou para outras relações, né, a não ser a mãe e o bebê. Então, existe basicamente algo fechado ali, né, e essa simbiose ela vai durar justamente até o segundo momento, que é a entrada do pai nessa relação, ou seja, é o momento que a criança vai passar a reconhecer o pai como um outro que está em incidência nessa relação e que ela vai perceber que a mãe não é só dela, né? Que existe um mundo lá fora e que ela vai ter que, a partir daquele momento, né, fazer uma se estabelecer em outra relação, né? Ou seja, ela vai ter que, que perceber, vai ter que reconhecer a figura de um terceiro, além da relação dela com a mãe, que é justamente esse pai. E que a gente, né, trabalha, claro, a partir de uma hipótese psicanalítica, né, e não como pai, mas como função paterna. Ou seja, a função paterna pode ser delegada a um terceiro e não necessariamente a um homem, né, a esse pai biológico, né, ou seja, é, é materializado enquanto tal. Mas, por exemplo, pode ser representado pelo trabalho da mãe, ou seja, é o momento que a mãe passa a não estar totalmente nessa relação com a criança, mas ela tem um outro direcionamento. E a criança percebendo isso, ela vai perceber que existe esse terceiro elemento nessa relação e que ela, digamos, de uma forma meio mais simplista, ela não é totalmente da mãe, ela não é por inteiro da mãe, nem a mãe é por inteiro dela. Então, ela passa a se reconhecer numa relação onde há um outro. E esse outro, como eu falei inicialmente, a gente pode dizer que é a função paterna, né? E aí é justamente o momento em que é colocada a lei nessa relação, a ordem, né, os limites, né, limite a partir do momento em que a criança passa a perceber que vai haver situações em que ela não vai poder chegar até a mãe, né? E é importantíssima essa limitação, o reconhecimento dessa ordem, né, dessa lei, para que a criança passe também a desejar, né? Ou seja, desejar a partir do momento que ela não tem mais. E é de extrema importância isso aí, porque é justamente nesse momento que a criança vai passar a voltar esse desejo para outros elementos, outros objetos e não somente a mãe, né? Mas ela vai se voltar para o laço social, ou seja, o pai tem essa importância, quer dizer, a função paterna, né, tem essa importância, né, de fazer com que a criança desvie esse desejo, né, que antes era voltado unicamente para a mãe,
para a cultura, para outros objetos, e se inscrever no laço social a partir desse reconhecimento de que há um outro nessa relação basicamente simbiótica entre a criança e a mãe. Então é muito importante, né, psicologicamente falando, esse amadurecimento psíquico, né, que é colocado, né, para a criança com essa chegada, né, desse representante da ordem que é justamente o pai, ou como nós falamos anteriormente, né, essa função paterna, né, e que pode ser delegada a outro elemento e não somente a figura de um homem.